Boa noite, estamos começando mais um De Bem com você. E hoje nós vamos entender quando e como é feito um diagnóstico de infertilidade, quais são as causas, saber se ela pode ser prevenida e quais são os tratamentos para quem quer realizar o sonho de ter um bebê. Fique ligado no nosso programa. Vários fatores podem causar infertilidade. Cientistas acreditam que os casos estão divididos da seguinte maneira: 30% por parte dos homens, outros 30% os problemas vêm da mulher. E a mesma quantidade, ou seja, 30%, são referentes ao casal. Os outros 10% têm causas indeterminadas. Mas, para se comprovar a infertilidade, um casal deve fazer tentativas regulares ao longo de um ano. Isso a gente está falando de casais até a faixa dos 35 anos. Isso também acontece porque as chances de um casal fértil engravidar é de 15 a 25 por mês após um ano de tentativas. Então, considerando um acumulado, ela será de mais ou menos 80%. Mas quem vai explicar direitinho esses dados para a gente é o médico ginecologista com especialização em reprodução assistida, Dr. Antônio Eugênio, e também a psicóloga Renata Borja. E é claro que nós queremos a sua participação. Envie uma pergunta para o nosso WhatsApp 31 99642 8473. Coloque o seu nome e de onde você está mandando a mensagem, ok? Pessoal, muito obrigada, sejam bem-vindos, boa noite para vocês. Boa noite. Prazer estar aqui com você. Então, doutor, eu fiz esse resumo de como é a tentativa até se começar a pensar na infertilidade. Mas esses dados que eu trouxe não são dados para todos os casais de todas as faixas etárias, né? A fertilidade, ela depende muito da idade da mulher, muito mais que da do homem, né? E a biologia fez com que a mulher tenha uma taxa de fecundabilidade, probabilidade de engravidar, maior quando jovem, na segunda década de vida, até os 30 anos. O que hoje não é mais a realidade, né? Foi a realidade dos nossos avós, né? Que todos eles tiveram filho até as dos 20, né? Mas hoje a mulher tem uma vida profissional, tem uma história que ela pretende montar na vida dela, que os filhos são ainda importantes, mas muitas vezes ela quer que seja um pouquinho depois. E isso pode levar a uma dificuldade, porque a taxa de fecundabilidade cai com a idade, principalmente, como você falou, a partir dos 35 anos. E aí fica mais difícil engravidar espontaneamente e até os resultados dos tratamentos começam a ficar mais complicados. E à medida que o tempo vai passando, 35 para 36, 36 para 37, como é que é essa queda? É uma queda abrupta, né? De 25 para 35, a queda é bem desprezível, bem pequena. Mas de 36 para frente, a cada ano que passa, a fecundabilidade, a probabilidade de engravidar espontaneamente cai assustadoramente, né? Levando até o zero, que é em torno da menopausa, aos 40, 45, 50 anos, né? Então, Renata, quando você encontra pacientes, especialmente mulheres, mas o casal de um modo geral, né? Sim. Nesta situação, qual que é o primeiro pensamento de uma pessoa que sabe, estou com dificuldades, estamos com problemas de fertilidade? É muito interessante porque eu vejo, a gente trabalha muito dentro da terapia cognitivo-comportamental, a gente trabalha com os pensamentos. E como esses pensamentos, eles afetam as nossas emoções e afetam também os nossos comportamentos, né? Então, quando as pessoas elas estão numa dificuldade de engravidar, a primeira coisa que vem é a dúvida, né? É agora, e se eu não conseguir? E se eu nunca conseguir ter filhos? E se eu nunca conseguir engravidar? E se eu não conseguir ser mãe? É a primeira coisa que a gente escuta as pessoas falando. Então, esse tipo de pensamento, pensamento de incerteza, de dúvida e de risco, a ideia de risco, de ameaça, ela gera uma emoção que é o medo e a ansiedade. Então, e isso acaba gerando uma série de comportamentos que a mulher pode, que a gente pode, de uma forma geral, que eles são utilizados pelas pessoas dentro de um transtorno de ansiedade de uma forma negativa. Então, a pessoa vai se preocupar, ela vai ficar pensando obsessivamente naquilo, e isso vai acabar afetando de uma forma negativa e até
contribuindo para não conseguir aquilo, o objetivo que ela está querendo. Então, confirma o problema em si. Então, a gente pode utilizar essa ansiedade até de uma outra forma, mas nesse primeiro momento, com esse tipo de pensamento, o que costuma acontecer e as pessoas buscam o tratamento é exatamente porque elas não estão sabendo lidar com todo aquele pensamento, com as dúvidas, com os medos, com os receios, com o risco, com a possibilidade de não poder ser mãe, que para aquela pessoa é uma coisa muito sofrida naquele momento. E para o médico, as pessoas fazem essa ida antes ou só procuram o médico quando realmente estão diante daquele problema, da possibilidade do problema? Esse é um problema, porque numa clínica de infertilidade, geralmente é a última tentativa, né? Quer dizer, elas já, muitas vezes, até perderam a oportunidade, fazendo tentativas, às vezes, sem terminarem a propedêutica, os exames que são necessários, né? E como você mesmo falou, 30% da mulher, 30% do homem, ou seja, meio a meio, né? Então, muitas vezes a paciente está tentando engravidar, descobre que ela tem uma dificuldade porque ela não ovula, começa a induzir a ovulação, induz 1 ano, 2 anos, não consegue, vai na clínica, o marido também é infértil. E não foi feito os outros exames, né? Quer dizer, então é importante que quando você completa esse período de expectativa que a natureza poderia te dar de engravidar, que seria 1 ano, né? E não engravidou, é melhor fazer todos os exames que existem para ter certeza absoluta que se existe, qual é ele, quais são, se tiver mais de um, para não ficar perdendo tempo, porque a idade vai começar a entrar daí para frente. Né? É isso que eu ia perguntar. Como o senhor disse que a partir dos 36, ano após ano, vai caindo, então eu creio que também esse tempo de tentativa deva diminuir, né? Não é o mesmo tempo de tentativa quem tem 37, 38 anos? Sim, claro. A gente considera que infértil é uma mulher que não consegue engravidar por um período de 1 ano antes dos 36. Sim. A partir de 36 é 6 meses. Não que ela vai engravidar, pelo contrário, como demora mais, mas ela não pode esperar para fazer os exames. Né? Perder tempo para ver se ela tem algum problema. É melhor ter certeza logo que tem ou que não tem, para tratar antes que a idade comece a pesar no resultado. E como que é esse trabalho, médico, psicólogo, vocês... creio que vocês não se conheciam até hoje, né? Mas, assim, como que costuma ser esse trabalho? Médico e psicólogo atuam junto, no caso desses casais, ou não necessariamente? Eu geralmente, quando as pessoas me procuram, quando é necessário, eu entro em contato com algum dos médicos. Pode ser um psiquiatra, porque às vezes a pessoa está precisando de ajuda até psiquiátrica, inclusive, não somente do ginecologista, né, que vai estar acompanhando, mas muitas vezes a pessoa pode precisar também de um outro suporte. Então, no meu caso específico, num geral, o meu trabalho interdisciplinar é juntamente com o psiquiatra, que a gente vai trabalhar. Agora, quando necessário, já atuei com outros profissionais também de outras áreas, quando é necessário a gente trabalhar em conjunto. Mas, num geral, isso é feito de uma forma muito tranquila, muito natural, não é nenhum problema, não. Quer complementar? Identificando a necessidade, a gente orienta a procurar um psicólogo para ajudar, né? Quando a gente vê que a paciente está tendo dificuldades emocionais de se lidar com esse momento que ela está passando. Né? Cada menstruação é uma frustração, né? Que o senhor falou para mim, a frustração da espera, a frustração do... O senhor me usou um termo antes que eu não me recordo. Não lembro. Pois é. E assim, a gente pode classificar tipos de fertilidade? Por exemplo, uma mulher nunca conseguiu engravidar, é um tipo de fertilidade? Ou depois que ela já teve o primeiro filho, ela pode vir a ser infértil por alguma outra razão? Não pode. Fertilidade tem diversas causas e coisas podem acontecer no decorrer da vida. Uma endometriose vai acontecer no decorrer da vida. Uma infecção pélvica que leva a uma obstrução das trompas pode acontecer em qualquer época da vida. Então, quer dizer, uma pessoa pode nascer infértil, porque pode nascer com algumas dificuldades desde o início, mas a maioria delas vai se tornar infértil com a idade, com o tempo e com as coisas que podem acontecer na vida delas, né? Ou deles também, os homens, a mesma situação, né? Ah, sim. O senhor até falou aí da endometriose, né? Quais são essas doenças, os problemas que podem causar essa infertilidade nas mulheres? São muitos. A gente divide a infertilidade feminina, o nome que se usa é fator, né? Então, teria as causas tubárias, quer dizer, obstrução de trompa, aderência, que inclui infecções que levaram à obstrução, aderência, endometriose, que leva à obstrução, aderência, causas uterinas, que defeitam no útero, onde vai ficar o neném, como, por exemplo, miomas, aderências sinéquias dentro da cavidade, quer dizer, diminuindo ou dificultando a cavidade de albergar o neném,
e causas ovarianas, que é onde ovula, né? A menopausa prematura, né? Uma cirurgia que retirou um ovário, alguma coisa assim nesse sentido. Já o homem fica um fator só, o fator masculino, e ele inclui como um fator só, como uma causa só. Apesar de poder ter outras causas, hoje não se trata o homem. Quando ele tem uma infertilidade, a gente trata a mulher, né? Ele tem uma baixa discreta de óvulos, faz uma indução de ovulação na mulher, colhe o sêmen do marido, beneficia e faz uma inseminação artificial. Beneficia, pega só os espermatozoides bons e insemina a mulher. Ele tem uma baixa importante, faz fertilização in vitro nela, pega os espermatozoides do marido e no laboratório fecunda os óvulos dela e coloca o embrião dentro do útero dela. Ele tem uma baixa assustadora, né? Faz um procedimento de fertilização in vitro também com um procedimento que chama ICSI, que é a injeção intracitoplasmática do espermatozoide. Quando você pega um espermatozoide, ele tem tão pouco, mas um espermatozoide dentro de um óvulo é um embrião. Então, você consegue isso. E às vezes precisa não tem nenhum, você precisa de puncionar o testículo para ver se consegue capturar algum espermatozoide perdido lá dentro, ou tirar um pedaço, fazer uma biópsia e consegue espermatozoides para fazer um tratamento. Então, a gravidade dele leva a tratamentos mais complexos nela. Né? E como, Renata, lidar com essa paciente que chega, ela se sente menos mulher quando ela chega com o diagnóstico de endometriose, algum problema desses? Tem várias questões que são levantadas, né? Num geral, a pessoa traz muito essa ideia, assim, de sou menos, eu não consigo, eu não sou suficiente. Tem essas falas acontecem com muita frequência, né? E tem uma ideia, assim, muito que eu vejo muito presente, assim, de como eu estou machucando o companheiro também, porque ele quer e eu não estou podendo dar para ele aquilo que eu gostaria de dar. Então, assim, quando é com ela, a coisa é muito pesada, assim, no sentido de uma ideia de incapacidade muito profunda, assim, e de também estar magoando alguém por não estar conseguindo ser aquela mãe que ela gostaria de ser. Então, isso é muito complexo, porque a gente está trabalhando com várias questões, né? Vamos imaginar que a mulher, ela foi criada para ser mãe de uma certa forma, né? Claro que o mundo está mudando, tem muita gente já definindo que não quer ser mãe, mas, num geral, né, a mulher, ela é criada para ser mãe, ela é criada para cuidar. Então, de repente, aquela pessoa que foi criada para ser mãe, para cuidar, ela não está conseguindo ser mãe e ela não está conseguindo oferecer um filho, né? É mais ou menos uma ideia assim. Então, gera, assim, muita dificuldade para ela de lidar com isso e, assim, de até... lidar com o companheiro. Muitas vezes elas sentem culpa, sentem culpadas por elas não estarem conseguindo aquilo. Então, isso aí gera uma série de outras questões. Então, quando elas chegam no consultório, elas não chegam com a queixa a infertilidade em si, elas chegam com a queixa, geralmente, a ansiedade, um processo depressivo mais complexo. Então, elas chegam com outras queixas que vêm junto com essa história. Então, precisa ser trabalhado todo esse contexto, essa história inteira aí. Então, eu vou só interrompê-los rapidamente, que a gente fazer um intervalo, mas daqui a pouquinho a gente volta no assunto. De Bem com Você vai fazer um intervalo, mas é bem rapidinho, continue com a gente.